mais uma aula, aqui é a professora Vitória, sou arquiteta e urbanista, mestranda em arquitetura e cidade e pesquisadora em neurociência aplicada à arquitetura. Hoje nós vamos ver um pouco sobre emoções e sentimentos, lembrando-se que esse conteúdo é disponibilizado gratuitamente para vocês através da Realizare. A emissão do certificado é opcional, porém eu recomendo que vocês façam, porque serve para bater horas complementares na faculdade, para a certificação de especialização profissional e também para o abatimento de títulos em provas de concurso público. O valor é bem acessível e também tem um ótimo custo-benefício. Lembrando-se que se você estiver assistindo esse curso pelo YouTube, lembre-se de deixar um joinha e se inscrever na plataforma da Realizare. Roberto Lente afirma que as emoções são um conjunto de reações químicas e neurais subjacentes à organização de certas respostas comportamentais básicas e necessárias à sobrevivência dos animais. As emoções, elas nada mais são do que um programa, um conjunto de ações que são automáticas no cérebro humano frente a um certo estímulo. Como, por exemplo, vamos imaginar que você está nadando numa praia, é um dia tranquilo, as ondas estão suaves e você resolve ir dar um mergulho. E nesse mergulho, você passa por um cardume de peixes e do nada surge um tubarão na sua frente. O que acontece nesses milésimos de segundos? Automaticamente, o seu cérebro envia comandos para o seu corpo inteiro para se modificar, para estabelecer um conjunto de mudanças frente a esse estímulo que ele captou, que é um tubarão. Automaticamente, suas pupilas se dilatam, você ganha visão de fundo, ou seja, nada consegue te distrair do que está à tua frente. O sangue começa a ser bombeado mais rápido e em maiores quantidades a cada batida. Além disso, ele é redirecionado para os grandes músculos, ou seja, os braços e as pernas, e seus batimentos aceleram e também a modificação da peristalse do seu intestino também muda. Esse conjunto de modificações é o que chamamos de emoção. São programas de ações coordenados pelo cérebro que atuam frente a um certo estímulo. As emoções, elas possuem um substrato neural e também uma função biológica. Por serem automáticas, elas são simplesmente um modo do cérebro que o cérebro encontrou, que a evolução humana encontrou, de se comunicar com outros da nossa própria espécie, sem precisar ter uma comunicação verbal muito grande, digamos assim. Isso era principalmente muito útil na época em que a humanidade ainda não havia desenvolvido a fala. Lembrando, as emoções elas são inconscientes, ou seja, a última coisa que você quer fazer quando tem um tubarão na sua frente é raciocinar de forma consciente. Por isso, as emoções elas atuam abaixo da linha da consciência, elas são automáticas e elas são incontroláveis por nós mesmos. Nós expressamos as emoções e não temos controle sobre elas. Assim como as memórias, as emoções também possuem tipologias. Nós temos as emoções primárias, as secundárias e as emoções de fundo. As emoções primárias, elas são inatas a toda a espécie humana, isto é, elas são demonstradas da mesma forma por todos os indivíduos da nossa espécie e invaria independentemente de contexto ou de fator cultural. Essas emoções são consideradas inatas por conta disso e também por conta de experimentos e estudos que já foram feitos com civilizações que não tiveram contato com a socialização midiática, digamos assim, que elas demonstraram essas emoções da mesma maneira. E entre os neurocientistas é acordado que estas são as emoções primárias: alegria, tristeza, medo, raiva, nojo e surpresa. As emoções secundárias, elas são mais complexas.
e elas são atreladas a fatores socioculturais. Então, elas são demonstradas de forma diferente, até porque um gatilho emocional que, por exemplo, desencadearia vergonha, não é o mesmo entre uma cultura X ou Y. Então, ela depende muito de como vai ser demonstrada, porém, existem. Por último, nós temos as emoções de fundo. As expressões das emoções de fundo é mais sutil, até porque o que se desenvolve mais é dentro das vísceras, é dentro dos órgãos internos, e para o público externo, digamos assim, ela é demonstrada de forma um pouco mais leve, através de alterações musculoesqueléticas, através de alterações na postura, até porque ela está associada com bem-estar e mal-estar, como calma e tensão. Há quem diga que os sentimentos e as emoções são a mesma coisa, porém é um erro, não são. Vamos retornar àquela situação do tubarão. Beleza. Você pode até me falar assim, ok, Vitória, depois que isso aconteceu, eu tenho plena ciência de que eu senti medo. Quando você tem plena ciência do que sentiu, da emoção que transcorreu, você já passou para um outro estado mental chamado sentimento. Sentimento é a percepção da paisagem corporal que a emoção desenvolve. É a percepção parcial do que essa emoção foi capaz de modificar. Por que eu digo parcial? Porque nós não temos plena ciência de todas as modificações corporais que foram feitas durante a remoção. Por exemplo, não temos ciência se as nossas pupilas dilataram ou não, se, por exemplo, as palmas suaram, talvez a gente não tenha plena ciência disso, mas nós temos um certo conhecimento do que foi modificado pela emoção. Ok, vamos recapitular. As emoções, elas são vistas através de expressões faciais e corporais, são instintivas, ou seja, ocorrem abaixo da linha da consciência, e elas possuem uma comunicação mais rápida com o público externo. Além disso, são incontroláveis. Não conseguimos ter pleno controle das suas expressões. Os sentimentos são mais íntimos e também envolvem aspectos mais complexos. Eu digo mais complexos porque, por exemplo, se por um acaso nós passarmos por uma situação de demissão, ocorre que a nossa primeira reação, além dos sentimentos, das emoções, primeiramente, né, de medo ou de raiva, logo depois nós começamos a raciocinar alguma saída. Ah, vou fazer um curso, vou procurar outras vagas, vou rever meu currículo. Já envolve um certo planejamento, envolve uma certa tomada de decisão, então é o que nós chamamos de sentimento. Além disso, não é visível externamente, ocorre no interior da mente humana e ela não é demonstrada de forma externa. Além disso, nós podemos inferir que emoções não necessariamente se tornam sentimentos. Nós podemos passar o dia inteiro sentindo raiva ou sentindo tristeza sem se dar conta, até que alguém vem até nós e pergunta: tá tudo bem? O que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Aí a gente tem aquele estalo e fala: puxa, eu fiquei o dia todo de cara amarrada. Isso aí aconteceu a transformação para os sentimentos. Antes, não. Além disso, também é perfeitamente possível que uma emoção não torne-se um sentimento. Nós podemos passar o dia inteiro sentindo uma determinada emoção, porém, ela não se torna um sentimento. Não temos ciência do que estamos sentindo. É perfeitamente natural. Um estudo de caso que eu trago aqui é o Museu Judaico de Berlim. Um dos lugares que é extremamente comum haver evocação de memórias e também o despertar de emoções são os memoriais. Os lugares também que Peter Hannoha chama de lugares de memória, onde as pessoas conseguem revisitar a história e também se relacionar com ela. Essa sensibilidade da arquitetura nós podemos ver aqui está na própria forma. Esse lugar é formado por duas edificações, como podemos ver aqui na foto, uma mais antiga, datada de 1735, onde costumava funcionar o Tribunal da Prússia,
Ele foi destruído por conta das guerras, mas foi reconstruído da mesma maneira que era antes, seguindo o padrão barroco. E aqui nós temos uma edificação mais nova, um projeto de Daniel Libeskind, datado de 1988 a 1999, seguindo esse zigue-zague, essa forma mais quebrada, digamos assim, seguindo duas linhas, uma reta e uma em zigue-zague, como podemos ver aí. Essa edificação em zigue-zagues gera caminhos no interior do edifício que ativam o sistema nervoso e traz um certo desconforto, uma certa ansiedade por conta das paisagens que nós vemos internamente, as linhas muito acentuadas, os ângulos muito agudos. Isso gera um certo desconforto no usuário e é o que exatamente ele quis passar. Lembrando, o Libeskind, ele é um arquiteto filhos de sobreviventes do Holocausto. Então, o que ele quis passar com esse memorial é exatamente o que esse povo, infelizmente, sentiu vivenciando o Holocausto. Todo museu, todo memorial foi pensado para causar uma experiência sensorial, uma experiência evocativa nas pessoas, com o que semelhante, né, que seja semelhante o que o pessoal que infelizmente passou pelo Holocausto viveu. Essa é a exposição mais famosa desse memorial, que é chamado Folhas Caídas. Essa exposição, ela fica num vazio, digamos assim, num espaço oco, onde é um buraco, digamos assim, e as pessoas podem andar em cima dessas carinhas, e ao andar em cima dessas peças de metal, elas fazem barulho, se assemelham com gritos, digamos assim, e ecoam nas paredes, cimentícias desse lugar, fazendo com que amplifique. Isso causa uma certa angústia em quem está vivenciando essa experiência, porque é exatamente isso que ela quer trazer. A arquitetura, ela consegue evocar emoções, ela consegue despertar certas sensações simplesmente por um projeto bem feito, bem estudado e que às vezes não exige muito. Como vocês podem ver aí, não é algo super trabalhado, são paredes cimentícias e o chão é coberto de peças metálicas. Não é algo super elaborado, mas sim é super criativo e cumpre o propósito. É isso, até a próxima aula.